essa atividade do Ampox, que a gente intitulou de J. Medeiros e Candomblé. Uma atividade que é uma atividade complementar a essa exposição fantástica que está aí no corredor da piscina, e de fotos que o Instituto Moreira Salles, isso é muito importante deixar aqui claro, nos ofereceu. Eles nos ofereceram essa oportunidade dessa exposição e de uma parceria que eu espero que continue nos próximos anos, começou agora, né? E que frutifique, expanda, e que a gente possa ter e travar várias discussões interessantes sobre esse riquíssimo acervo que eles têm. É absolutamente impressionante o acervo que o Instituto Moreira Salles tem. Na qualidade de secretária executiva da Ampox, mas também de antropóloga, eu agradeço aqui muito essa exposição e a oportunidade aberta pelo Instituto Moreira Salles da gente ver, discutir, chegou, e aprender sobre esse fotógrafo singular e essas fotografias que representam que o Samuel Titã, no seu folder de apresentação da exposição, assinala como sendo um material que está na encruzilhada de tensões e vetores rituais, históricos, éticos e estéticos. De um lado, essas fotografias são um documento etnográfico valioso do início dos anos 50, dos ritos em torno de um grupo de noviças de candomblé de Salvador. De outro lado, são imagens que, pela particularidade da sua primeira exibição, em uma revista de difusão de mercado, a revista Cruzeiro, permitem colocar em cena a fronteira tênue entre documento, ética e estética, pelo fato de serem imagens em meio a um ritual que é perpassado pela exclusividade do olhar dos iniciados, mas num veículo da indústria midiática. Trata-se de uma exposição interessante para a discussão e para a reflexão, além do fato inegável da qualidade considerável do trabalho fotográfico propriamente dito. Fotos, inclusive, de um momento em que a fotografia brasileira ingressava no primeiro momento industrial e de mídia. Eu gostaria, antes de passar a palavra, de agradecer um nome da Ampox que foi de uma ajuda imensa para o estabelecimento dessa parceria com o Instituto Moreira Salles, que é a Lília Schwartz. Foi ela quem estabeleceu o primeiro contato com o Flávio Pinheiro, que é o diretor do Instituto Moreira Salles, e que nos sugeriu essa exposição com a maior generosidade. Tivemos também o apoio do Sérgio, o apoio do Samuel Titã e da Raquel, que está ali, que foi quem, com uma enorme competência, montou essa exposição. A Lília está sempre do meu lado, ainda mais nesse momento, né, Lília? E dando uma força inestimável para a nossa associação. E da Bibi, que é ela que faz tudo, ela fica passando para o meu colo, mas na verdade é no colo dela que vocês têm que colocar essa conta. Bom dia. Eu queria agradecer muito o convite que me foi feito pela Ampox através da Bibi, dizer que foi um convite honroso e que eu recebi com enorme alegria. Não só pela oportunidade de vir à Ampox e conhecer, rever os amigos, mas pela oportunidade maravilhosa de ter contato e poder falar da minha versão sobre essa exposição e sobre uma pessoa que foi meu amigo, Zé Medeiros, que eu conheci nos anos 70, como grande fotógrafo e fotógrafo de cinema. Eu, assim, marginalmente participei de um filme que não está aqui, mas que foi a fotografia dele, O Seminarista, que foi rodado em Ouro Preto. E então nós tivemos dias maravilhosos com essa pessoa que era muito engraçada e uma pessoa muito humorada, etc. E esse livro, enfim, quando a Bibi falou vamos fazer uma exposição e tal do Instituto, eu não tinha, na verdade, ido à exposição que foi feita lá, mas eu sabia do catálogo, então eu fui logo comprar o catálogo. E agora recebi um do Instituto, que eu agradeço muito, que eu vou mandar para a biblioteca, porque eu acho um catálogo de enorme qualidade e extremamente bem feito, e é muito difícil mesmo, né, essa qualidade da reprodução, sobretudo. E agradecer também o presente da Ampox, que nos deu um pôster de uma das fotos mais bonitas, que não dá muito para ver, mas esse aqui é a capa do livro do Zé Medeiros, que ele escreveu depois
que ele publicou depois, e de uma forma muito Zé Medeiros, assim, tudo muito simples, né? Mas essas bandeirinhas meio Volpe, nem sei se são Volpe, mas eu vou falar um pouco sobre a beleza, obviamente, das fotos, que são inegáveis, mas de como elas são feitas, como elas foram feitas e o que aconteceu nessa história. É o seguinte, eu gosto de briga, né? Como todo mundo sabe. E aqui teve uma briga do caramba, maravilhosa. Foi o seguinte, eu vou contar a história, porque está escrito aqui no catálogo do Instituto uma introdução, e essa introdução conta a história. E aí eu fui atrás dos artigos que são citados e tal, e descobri várias coisas incríveis. Primeiro, o seguinte, o Parrimat, que era uma revista muito vista no Brasil naqueles anos, final dos anos 40, início dos anos 50, publicou uma matéria muito escandalosa sobre o candomblé na Bahia. E chamava-se, eu até trouxe tudo por escrito, porque, sei lá, os deuses sanguinários, uma coisa assim. E tinha um texto do Henri Georges Clouzot, que foi depois um grande, que escreveu depois um livro muito importante, muito querido, chamado a revista, eu acho que chama-se, eu não me lembro mais do nome do livro, mas foi um livro muito falado e famoso, e Roger Bastida adorava e tal. Mas ele escreveu o texto da revista Parrimat, ou pelo menos algum jornalista escreveu a partir do que ele disse, aquelas coisas que ninguém nunca sabe muito bem, mas era uma coisa aparentemente muito preconceituosa. Eu não conheço o Parrimat, não achei. Mas, então o que aconteceu? A revista O Cruzeiro, que na época era uma revista tipo, eu até olhei a caras, talvez, não sei, mas é mais uma manchete de hoje, Mas era uma revista muito nova e muito escandalosa também, publicava coisas, fotos inacreditáveis e tal. E falou, já tinha feito várias matérias com fotografias de candomblé, inclusive da Bahia. Mas eram fotografias, digamos assim, disciplinadas e direitinhas. Aí chegou, assim, depois que todo mundo se revoltou com a publicação do Parrimat, o Cruzeiro falou o seguinte, vamos fazer uma matéria. Nessa época, o Zé Medeiros trabalhava no Cruzeiro e tinha sido convidado pelo Jean Manzon, era uma pessoa, enfim, ele era muito valorizado como fotógrafo, e como fotógrafo, talvez tenha, não sei se eu posso dizer isso, mas é um dos primeiros fotógrafos de reportagem, né? De fotoreportagem, de foto... E ele tinha uma câmera que é muito especial, porque, não sei se vocês repararam nas fotos, mas ele fotografava com uma Rolleiflex. E a Rolleiflex era naquela época tinha duas grandes competidoras, a Leica e a Rolleiflex. E a Rolleiflex você fotografa de cima, você olha assim, tá? Enquanto a Leica você põe aqui como a gente tira foto. Então, as fotos da Leica são todas mais ou menos na dimensão, na altura do fotógrafo. E a foto da Rolleiflex é sempre mais de baixo. Tanto assim que o Pierre Berger, que fotografou só com essa câmera, ele botava às vezes no chão. Você com a Leica para fotografar, você tem que se atirar no chão, você inteiro. Mas a Rolleiflex... Então as fotos saem com uma dimensão incrível. Não sei se vocês lembram, mas o Pierre Berger tem muitas fotos que são até os pés, as pernas das pessoas para cima. Bom, então o Cruzeiro mandou, como mandava o repórter e o fotógrafo, para fotografar lá na Bahia o ritual de iniciação de Aô. Bom, lá foi Zé Medeiros, com aquela fleugma, e foi ele com o tal de Arlindo. Antes, eles tinham pedido, o Cruzeiro tinha pedido a Pierre Berger que cedesse algumas fotos e tal, e o Pierre Berger
na sua também superioridade, falou, não vou passar minhas fotos para vocês não, que é essa revista muito escandalosa, blá, blá, blá. Aí Zé Medeiros foi para a Bahia, junto com Arlindo, e foi nos terreiros tradicionais, né? No Gantuá, no Axé Portanjá, todo mundo escorraçou eles. Imagina, fotografar a saída de Raô aqui, vocês estão pensando, não sei o quê, e eles ficaram muito tristes, saíram andando por Salvador até que encontraram um motorista, com um nome pitoresco de, está tudo escrito aqui na introdução, de 60. Aí esse 60 falou, ih, mas vocês estão com tudo. Eu tenho um terreiro maravilhoso no subúrbio, que eu vou levar vocês, vai ter uma saída, vai ser tranquilo. Aí levou eles para esse terreiro, que era um terreiro, aparentemente um terreiro de caboclo, de Oxóssi, e vocês viram pela foto, as fotos no catálogo, eles publicaram as 38 fotos da revista, que foram publicadas originalmente na revista, e depois um complemento com fotos que ele fez naquele mesmo terreiro e em outros. E a única coisa que o terreiro pediu, em contrapartida, foi bichos para matança e tal, para fazer o ritual. O que faz com que as fotos fiquem mais escandalosas ainda, porque as pessoas são pobres, não podem matar tantos bodes, né? Naquela época mais ainda, então tem uma fotografia com 2 bodes. O Cruzeiro era rico, milionário e tal. Bom, 3 cabras, né? Perdão. O preço é o mesmo. E eram 3 moças que estavam neste barco, como eles chamam. Tudo você me corrige, porque eu não sei direito as coisas. Então, eu descobri, portanto, o que aconteceu nesse momento, o que houve. O catálogo do Instituto é muito honesto, conta toda a história. A história foi o seguinte, no que sai a revista O Cruzeiro, com aqueles escândalos, as noviças saindo, a foto dentro da camarinha, que é o segredo máximo, que nem Edson Carneiro, nem Arthur Ramos, ninguém tem acesso, ou teve acesso, e todo mundo vê aquilo no Brasil, porque o Cruzeiro, todo mundo, ficava na banca, pendurado, entendeu? Então, não, a camarinha, todas as fotos são dentro da raras são fora, mas é o ritual mais secreto que só pode a mãe de santo ver e as pessoas próximas. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Roger Bastide, que era o grande estudioso, Pierre Verger, o francês grande fotógrafo, e grande estudioso do candomblé, se revoltaram. Como pode ser? Pierre Verger, obviamente, sempre mais delicado. Roger Bastide sempre mais, tipo, brigão. E saiu gritando, falando que aquilo era um absurdo. E tem 3 artigos que ele escreveu na revista Inhambi, 2 sobre o Parrimate e 1 sobre... Isso tudo citado, viu? O Instituto fez tudo certo. Está tudo citado. E eu fui na revista Inhambi e realmente os artigos do Roger Bastide são muito violentos, assim, muito revoltados. Como pode ter rompido esse segredo e tal. Só que o Zé Medeiros era muito amigo do Pierre Verger. E o Pierre Verger ficou calado e realmente as fotos eram imbatíveis, sabe? Não dá para você, depois de ter visto, dizer que não... E aí o Roger Bastide diz umas coisas que eu acho muito interessantes, porque nos remetem à nossa tradição mais recente dos estudos de candomblé, que é o seguinte, ele fala que, olha, a culpa não é do fotógrafo nem do repórter, a culpa é dos terreiros de caboclo e, sobretudo, dos terreiros para turistas, cujas mães de santo não têm tanto dinheiro, não têm tanta tradição e tal, então eles se vendem por pouco. E se venderam com os bodes e tal. Mas a revolta deles na primeira linha era porque isso iria fazer com que os inimigos do candomblé fossem contra o candomblé. Só que, quem são os inimigos do candomblé? Aí vem todo o sistema de acusação de feitiçaria. Quem acusa quem e o que aconteceu? Olha,
a Beatriz Góes Dantas escreveu aquele livro maravilhoso que conta essa história, né, da relação dos antropólogos com os candomblés tradicionais. Por que aqueles foram considerados candomblés tradicionais? Então, não sou eu que estou dizendo, foi a Beatriz que disse nesse livro tão famoso, Vovô Nagô, Papai Branco, Usos e Abusos da África no Brasil, recentemente traduzido para o inglês, um enorme sucesso, e talvez a obra mais citada internacionalmente, né? E ela conta ela mostra essa relação, não com esse caso, que ela não conhecia esse caso. Ela vai falando de outras coisas que ela descobre. Mas esse caso, essa briga do Cruzeiro com Manchete, foi estudado por uma pessoa que eu não conheço, mas que vocês devem conhecer, que é um paulista, Fernando de Taca. É da Unicamp, exatamente, que tem um livrinho sobre a briga e sobre todo... Então, e esse livro não é antigo, é de 2008. Enfim, mas, então, ele acompanhou toda a briga, e a briga é o seguinte, não sei, não está claro, eu não sei se no livro dele, que eu não consegui ler ainda até o fim, ele fala de se o Roger Bastide acionou a Federação dos Cultos Afro-Brasileiros, que tinha sido criada pelo Edson Carneiro no primeiro ou segundo Congresso Afro-Brasileiro na Bahia, tentando disciplinar os candomblés, né? Lógico, com a participação das mães de santo e tudo, mas era uma forma de disciplinar. E o que está escrito no catálogo do Instituto? E no livro, e no artigo que eu li do Fernando, enfim, que essa mãe de santo foi, enfim, pressionada pela federação, foi, de alguma forma, repreendida. A federação não reconheceu a feitura de santo das três moças, o que não significa nada, porque também é a federação. Mas o mais interessante, a mãe de santo foi presa, foi denunciada à polícia e presa. Ou seja, para aqueles estudiosos da feitiçaria, os inimigos são próximos, né? São os que estão perto, né? Então, quem acusou quem, não é? Enfim, essa mãe de santo, que tinha um nome muito interessante, ela ficou presa, ela foi denunciada, mas não conta a prisão propriamente dela. Não, mas ela foi coitadinha, um dia só. Foi detida para averiguação. Como se fazia, hein? Ela foi pressionada e ela se mudou da Bahia para o Rio e morreu no Rio, segundo Fernando Taca, que teve contato com ela e entrevistou ela várias vezes. Ela teve muitos problemas na vida. Quer dizer, como é que era a repressão aos cultos, na minha versão do medo do feitiço? É isso. Os crentes, na verdade, são aqueles que acusam, porque para acusar, você tem que acreditar. Você não pode acusar numa coisa, sabe? Se você não acredita na feitiçaria, né? Então, a acusação do Roger Bastide não era de que ela era uma feiticeira, que ela fazia trabalho para o mal, mas que ela era uma charlatã, que é um outro tipo de acusação que diferencia o terreiro dessa mãe de santo dos terreiros tradicionais, que eles consideravam terreiros autênticos e não charlatães. E uma coisa interessante, que num dos artigos do Roger Bastide, quando ele fala da revista do Cruzeiro, ele diz assim: isso é muito mais comum no Rio de Janeiro, macumba para turistas. Ele tem um artigo, Roger Bastide, macumba para turista. Então, toda essa relação de hierarquia dos terreiros, né, está muito associado a toda a lógica da nossa sociedade. Isso fica muito claro da lógica de acusação e da hierarquia dos terreiros. Por que o terreiro de Mãe Menininha, naquela época, 51, já era Menininha, Olga de Araqueto, por que esses terreiros foram os terreiros considerados os verdadeiros, os autênticos, etc. Não estou dizendo que eles não sejam, né? E os outros
tiveram um prestígio menor. E muito interessante que o Zé Medeiros não se abalou com toda a discussão da antropologia, porque logo depois ele publica o livro, e o livro com uma introdução assim muito simples, né, sem contar a história, só dizendo que ele fotografou e agradecendo e tal, mas as fotos falam, né, mais do que a briga, porque hoje os especialistas, os que conhecem mais os rituais e tal, podem ver, né, como disse o Reginaldo ali, né, que aquilo não muda desde pelo menos 1951, a camarinha mais ou menos parecida, os rituais, os orixás, etc. A diferença, eu acho, é que a polícia hoje talvez não persiga tanto, embora ainda seja um crime o curandeirismo e o charlatanismo ainda seja crime no Código Penal, a preocupação da polícia é mais com os traficantes, com os meninos que vendem droga nas favelas, e menos com as mães de santo. Mas se a gente olhar essas fotografias assim com generosidade, a gente vai ver assim que talvez ele, como fotógrafo e como repórter, tenha feito um avanço, né, no sentido de mostrar aquilo que é um segredo, que é... O que é o segredo? O segredo é o segredo, é ter segredo, né? Porque todo mundo sabe o que se passa numa camarinha. Mesmo o Roger Bastide, mesmo o Edson Carneiro, que falaram que nunca foram lá, eles sabem exatamente o que se passa lá. Só que os olhos deles não viram, e talvez o ciúme tenha sido porque a acusação está ligada a uma coisa que a gente não gosta, que é um sentimento muito humano, porém muito pouco valorizado, que é a inveja, né? E é um dos 7 pecados capitais, mas o menos falado, porque é o menos erotizável, digamos assim. Não é? A gula, sabe? Essas coisas são melhores. Então, Então, as fotos desse livro falam muito, falam de coisas que a gente lê no Roger Bastide. Tem fotos que são fotos muito parecidas, tanto assim que muita gente pensa que essas fotos são do Pierre Verger. Eu acho que, em parte, porque o Zé Medeiros fotografou de um jeito parecido, né? E tanto o Roger Bastide como o Zé Medeiros é um materialista, né? E o Pierre Verger tem essas várias interpretações sobre ele, mas ele declarou na sua última entrevista, antes de morrer, feita pelo... um filme do Lula Buarque, né, que é do Gilberto Gil, entrevistando ele, que o Gilberto Gil nem ouve isso direito. O Gilberto Gil perguntando, mas o senhor acredita? E ele responde, várias vezes o Gilberto Gil pergunta a ele, e ele responde... eu sou muito cartesiano e tive uma educação muito cartesiana para poder ter essa experiência da emoção, como vocês. E eu tenho muita pena disso, mas eu não posso mentir, eu não tenho isso. E isso foi uma espécie de um soco no meu estômago, porque todo mundo acredita que o Pierre Verger seja um adepto, um crente, etc. Mas eu acho que ele sempre falou, e ele sempre teve uma relação de admiração pelo sentimento, de admiração pela beleza das pessoas, pela beleza do ritual, mas como um bom cartesiano, não é? E uma pessoa, né, que nasceu e foi criada nessa cultura europeia, talvez não acredite, ou acredite enquanto esteja lá, como diz o Evans Pritchard, né? Eu acredito na feitiçaria dos Azande quando eu estou lá, né? Quando eu estou na Inglaterra, eu não acredito. Quer dizer, essa divisão que muitos antropólogos têm e com a qual eu me identifico, mas o Zé Medeiros era talvez menos envolvido no processo e no debate, né? E
nas hierarquias de poder, né? Não foi ele que esteve lá no Axé Apofonjá, não era ele não era envolvido nessa coisa. Mas então eu achei muito interessante, eu vou continuar, vou ler o livro do Fernando, que achei que deve ser um livro muito interessante, e agradeço terem me chamado para eu ter entrado nessa história tão tipo Ivone, né? É uma briga feia mesmo. Se vocês lerem os artigos do Roger Bastos, vocês vão me entender, porque ele não poupa. Depois ele amenizou, no Candomblé da Bahia, ele ameniza a acusação tanto ao Arlindo, que era o repórter, quanto ao Zé Medeiros. E ficaram amigos, né? Mas o fato é que eu aprendi muito e quero agradecer a Lili e a Bibi essa oportunidade, e eu acho que a Ampox vai ganhar muito com essa parceria com o Instituto, porque realmente é preciso ter muita paciência e disciplina para saber guardar as verdadeiras relíquias, mesmo que elas estejam envoltas nessas brigas que sempre estão, né? Porque a vida é feita também desse lado. Obrigada.